A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia. Domingo 9 da manhã e já estamos no ar para a honra e glória do Senhor Jesus. Conosco hoje, Dr. Alderi Nelson Rocha, mais uma vez por aqui. Na verdade não está de fato aqui, não é? Na nossa bancada, mas aceitou o nosso convite para falar sobre um tema especial. A Páscoa do Senhor, não é? A Páscoa tão falada durante tantos e tantos anos, desde o êxodo, né, da saída do povo do Egito até os dias de hoje. Muita coisa mudou no sentido do mundo, né? As pessoas não sabem mais nem o que elas estão comemorando. Mas hoje você vai ter a oportunidade, juntamente comigo, né, e com o doutor Alderi Nelson Rocha, de conhecer um pouco mais sobre a realidade da Páscoa. Amém? São revelações inéditas sobre a Páscoa que você vai ter hoje. Doutor Alderi, muito bom dia para o senhor, bom dia para esse povo. Eu quero agradecer a oportunidade muito grande que eu estou tendo de estar comungando contigo, meu grande amigo, que também é um paraense, Capaxibé. É uma alegria ver você tendo sucesso aí na Europa, nesse país tão especial que é Portugal, o qual nós amamos, e que daí, então, se alardeia para Angola, Moçambique, África do Sul, Brasil e outros países, Portugal em si, sendo privilegiado de ter você aí como comunicador das revelações da Palavra de Deus, porque você ama a Palavra e você não quer qualquer coisa, você está buscando revelar para os amados irmãos as coisas inéditas de Deus para os nossos. É um prazer muito grande estar falando com você, meu amor. O prazer é todo meu e também das pessoas que nos acompanham, né? Lembrando, doutor Alderi, agradecendo a sua última passagem aqui conosco, o episódio está bombando, viu? O doutor Alderi esteve aqui falando sobre a guerra de Israel. Dá uma conferida, se você ainda não viu, é algo realmente muito forte. O doutor Alderi, ele tem 62 anos e é um paraense, diretamente de Belém do Pará, que atualmente está morando nos Estados Unidos, ali em Los Angeles, Califórnia. Ele, além de teólogo, também é filósofo, é escritor e tem uma série de livros, inclusive de bíblias, né, traduzidas por ele mesmo. Já são aí 7 bíblias que estão no mercado que você pode estar adquirindo. Além de muitos livros, como o Portal da Teologia, que ele já deixou aqui de presente para a gente. É só você acessar meujesus.org. Vamos estar deixando no link das descrições. Clica lá e você vai ver a biblioteca que esse homem já produziu e publicou. Amém? Amém, doutor? Estamos aqui para servir a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Aleluia! Então, vamos falar sobre a Páscoa. Te prepara, senta aí, prepara a pipoca, né? Ou então o teu cafezinho com pão nesse domingo de manhã, que você vai ser abençoado, certamente. Doutor, olha, a Páscoa hoje, eu estava até conversando com um dos nossos seguidores, né, que acompanham. Vamos dar até um abraço para você, Jairo de Jesus, meu amigo que mora ali em Brasília. Ele estava falando assim, Micael, hoje em dia, ele é cristão, né? E ele disse assim, hoje em dia é tão complicado você comemorar a Páscoa, porque parece que se você não passar no mercado, comprar um ovo ali de 80, 100 reais, ou que seja aqui em Portugal 10, 20 euros, né? Ou aí nos Estados Unidos 20, 30 dólares, por exemplo, você não está comemorando a Páscoa, a família não fica satisfeita, os filhos pensam que você esqueceu do que é, hoje é Páscoa. Mas hoje, doutor, nós vamos desmistificar, através do seu ensino, né, para aqueles que ainda não conhecem, o verdadeiro, real significado da Páscoa, onde ela começou e o que realmente ela significa nos dias de hoje para o cristão. Amém? Então, fique à vontade, pode dar o pontapé inicial aí. Eu vivo aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, eu tenho que dizer que esta comemoração, que eles chamam de Easter, não é a Páscoa. E, infelizmente, no Brasil, eles fizeram algo igual se faz no Natal.
E muitos pastores líderes, eles, por falta de conhecimento, eles criticam o Natal, o nascimento de Jesus, como se Jesus nunca tivesse nascido. E eles caem num erro muito grande, Micael, porque a palavra de Deus diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este aí não é de Deus, é do maligno. Então, eu vejo muitos deles que criticam o Natal. O assunto não é o Natal, mas eu tenho que falar deles para entrar na Páscoa. Claro. Eles criticam o nascimento de Jesus e não comemoram nenhum dia do ano. Nós sabemos que Jesus nasceu nos dias da festa do tabernáculo, porque no capítulo 1 do livro de João, nós temos que ele tabernaculou entre nós. E a única Bíblia no mundo que fala a palavra correta, como está no grego, tabernaculou, é a nossa versão, que é essa versão que você tem aí, é a versão missionária. E tabernaculou nós. Os dias do nascimento de Jesus foram os dias das festas, da festa. Então, Jesus não nasceu em dezembro. Mas para ele nascer em setembro, pastor Micael, para ele nascer em setembro, ele tem que ser gerado onde? Ele tem que ser gerado em dezembro. Sim, 9 meses após setembro. Exatamente. Então, a geração dele no ventre de Maria é o que vale mais do que o próprio nascimento. Por quê? Porque é a encarnação de Jesus. Percebi. E qual o mistério teológico disso? É que a encarnação de Jesus é que a imagem que o Senhor criou, o nosso Deus, o Pai, criou para ele, segundo está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala que ele é a imagem de Deus criada. Então, o corpo de Jesus foi criado, mas a sua alma, Micael, não foi criada, porque a sua alma coexistia. Então, Deus tinha que encarná-lo no ventre de Maria. Essa encarnação é de fato maior que o próprio nascimento, porque ele não tinha princípio nem fim de dias. Então, ele começa os seus dias no mundo no ventre de Maria, e não em setembro, quando ele nasce. Basta você só raciocinar para perceber. Então, quem comemora o nascimento de Jesus, comemora a mais importante, comemora a encarnação dele. A encarnação dele foi em dezembro. O nascimento físico em setembro, outubro ali. As festas do tabernáculo. Certo. Então, o que é importante aqui? Aí é importante observar que Satanás não confessa que Jesus veio em carne. Ele jamais vai confessar que Jesus veio em carne. Então, estou mostrando algo importante aqui. O que é? Estou mostrando que Satanás sempre vai trabalhar contra o significado das festas de Israel. Ele sempre vai trabalhar contra os significados das festas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai corromper a festa. Ele vai corromper a festa. Então, o que ele vai colocar no Natal? Ele vai colocar um Papai Noel. Ele vai colocar um Papai Noel. Ele vai colocar bolas de árvores. Ele vai colocar... Ele vai mundanizar a festa da encarnação de Jesus, porque ele não quer que o mundo dê valor à encarnação de Cristo. Por exemplo, você pode perceber aí, quando você quer um anjo, é muito difícil encontrar uma figura de um anjo nas lojas. Você já percebeu isso? Sim, é realmente bem difícil. Sempre você vai ver ali uma figura de uma anja com seios. Certo. E aí as pessoas nem percebem, elas colocam isso dentro de casa. Porque não tem anjas no céu. Mas o que é que o diabo fez? Ele quer mundanizar, ele quer corromper a imagem da Bíblia, a imagem dos elementos bíblicos. E assim como ele corrompe, em vez de colocar um cordeiro no Natal, que nasce na estrebaria e é colocado na manjedoura, então ele quer colocar isso, ele quer mundanizar, ele quer tirar a imagem disso, da encarnação de Cristo.
Então ele quer tirar a imagem dos anjos, ele põe umas anjas com seios. E aí um dia minha esposa, ela chegou com uma anja dessa, mandou ela quebrar tudo aquilo lá na mesma hora. Eu disse, você vai tirar isso daqui, você tem que ter. Você está comigo há 29 anos, você ainda não sabe o que significa isso? Oh, me desculpe. Mas por quê? Porque ela viu na casa da colega dela, ela viu na casa da amiga dela. Então a pessoa toma decisões sem pensar na razão teológica, na razão bíblica. Então ele põe um Papai Noel no lugar do cordeiro, ela põe uma anja no lugar do anjo. E aí começamos o assunto, você pode perceber, no capítulo 12 de Atos, quero que vocês vejam comigo aí. Atos 12. De Atos Apóstolos, diz, naquele mesmo tempo, o rei Herodes, Agripa I, estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Para maltratar alguns da igreja. Isso aqui é importante. Amém. Observar Atos, capítulo 12. Aí ele diz, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, continuou também e mandou prender a Pedro. Isso aconteceu na festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos dos judeus, pastor, é depois da Páscoa. 7 dias depois, não é? Muito importante, muito importante. Isso depois da Páscoa judaica. Preste atenção. Isso aconteceu na festa dos pães asmos. E aí no verso 4, olha aí, e havendo-o prendido, lançou-o no cárcere sobre o encargo de 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem com o propósito de exibi-lo diante do povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Não é Páscoa. É Páscoa. Pegou aí? A palavra mais correta é Páscoa. Dedicada a Astarote. Pode repetir, doutor? O verso 4. Tá? A única Bíblia que tem isso corretamente é essa Bíblia que é a versão de Nelson, que eu tive o privilégio de corrigir 5.113 erros que tinha de tradução. A tradução correta do versículo 4, então, Páscoa seria Páscoa. Páscoa, com acento no A. Páscoa. Que é uma festa pagã não judaica dedicada a Astarote. Ah, essa Páscoa aqui não é a Páscoa judaica, nesse caso aqui. Como pode ter uma Páscoa depois do pães asmos? A Páscoa é antes. Exatamente, agora eu percebi. Então tem um erro de tradução em todas as Bíblias, inclusive na King James. Para você que está em casa, você entendeu agora o que o doutor está falando? A Páscoa, ou melhor, a festa dos pães asmos, ela era comemorada depois da Páscoa. E aqui a Bíblia, no capítulo 12 de Atos, está dizendo que estava tendo a festa dos pães asmos, e aí depois eles foram presos durante a festa dos pães, e após... Isso, e após a festa dos pães asmos, o Herodes estava guardando ali Pedro na prisão para o apresentar depois da Páscoa. Porque a Páscoa já tinha passado. Então viria uma outra, que seria a Páscoa. É isso, doutor? Isso. Que é uma festa dedicada a Astarote. E o símbolo dessa festa é o coelho. É o coelho, o símbolo dessa festa. Olha só, de onde que vem? Depois de 700 depois de Cristo, a igreja aceitou uma comemoração conjunta com essa Páscoa. Comungou todo mundo ali, é isso? E passou a existir aí a história do coelho. E já 1.200, 1.000 e pouco, 1.500 entrando aí, na descoberta de alguns tipos de comida que eles faziam no lugar do chocolate. Porque o chocolate só vem entrar lá para o 1700, pastor. Chocolate. Começaram a fazer o ovo que era feito anteriormente com outros tipos de farinha. Certo. Segundo o mistério, ele sempre foi feito, mas com outro tipo de farinha, outro que não fosse
a natureza e a propriedade do chocolate, que foi depois que Portugal veio para o Brasil, que o chocolate passou a ser mais difundido, embora na África o chocolate já existisse. Certo. Antes do Brasil. Então, doutor, a gente está vendo aqui que achei interessante o senhor falar que após um tempo, então, digamos assim, a igreja, não é? Talvez católica e tal, ou apostólica romana, então ela acabou juntando tudo. A Páscoa e a Páscoa e fizeram só um bolo, digamos assim. Algo parecido, e aí, não? Isso aí foi a confusão que Satanás criou. Foi. Porque ele queria apagar a imagem do Cordeiro de Deus que foi morto na Páscoa, como símbolo do corpo de Cristo, queria morrer na cruz. Então, assim como ele quer destruir o Natal, assim como ele quer corromper a figura dos anjos, ele também veio para corromper. Ele veio para corromper. Veja bem, isso aqui é muito sério isso aqui. Segura na cadeira, não cai dela não aí, viu, em casa. E acompanha na Bíblia, que é muito importante. O doutor está passando aqui os versículos para você também estar acompanhando juntamente comigo. E é algo parecido, então, doutor, eu não quero fugir do assunto, mas é algo parecido, então, com o que a igreja fez com o carnaval. Por quê? Eu até estava falando um pouco sobre isso outro dia. Antigamente, a festa era chamada Carros Nevales, né? Que eram carros ali navais que eram feitos em homenagem às Saturnalhas, né? O Deus Saturno, tudo. E aí, de repente, a igreja vem e junta tudo, né, na tradição católica, e acaba que institui o carnaval, digamos assim, e traz a quaresma já no meio e faz só. Ou seja, eu vejo aqui que houve uma outra fusão. Tá certo que aí é uma festa da carne mesmo. Mas no caso do próprio Natal e da Páscoa, é algo que realmente Satanás implantou no meio dessa festa, né, dessas duas festas, que são extremamente importantes. Uma fala do nascimento de Jesus, não é? Em si, e a outra vem falar da sua morte em favor de todo o povo, né? De nós, do mundo, apresentando-o como um cordeiro. E hoje em dia a coisa mais rara que tem, acredito que você vai concordar comigo, é uma família comer um cordeiro, claro que simbolizando, né? Mas comer um cordeiro no Natal. É comum comer um chester, um peru, não é? Eles preferem, pastor, comer um ovo de Páscoa, que é da Páscoa, que é um culto a Astarote, do que comer um cordeiro, que é o símbolo do corpo de Cristo. Exato. E paga-se muito caro no ovo de Páscoa, não é barato, hein? Então, o que o mundo está fazendo? O que as igrejas evangélicas... Veja, isso aqui é muito sério, pastor, muito sério. Isso aqui é muito sério. Eles estão fazendo algo para o mundo e esquecendo o valor da Páscoa. Igual acontece no Natal, igual acontece na festa do tabernáculo, igual acontece na Páscoa. Certo. Entendi. Mas então a Páscoa cristã, né, ou melhor, nesse início, a Páscoa judaica, não é? Ela teve a sua instituição em Êxodo, como a gente já sabe, não é? É a primeira vez, doutor Alderi, claro que é comentado sobre a Páscoa, né? É em Êxodo capítulo 12 ali, mais ou menos, capítulo 11 ao 12, que Deus vai falar sobre a instituição da Páscoa a Moisés, certo? Certo, mas eu não queria entrar direto lá agora. Tem mais mistério aí? Não, eu queria abrir a mente de vocês. Amém. Fique à vontade, doutor. Isso, falando sobre esse versículo, né, que a maioria das pessoas tem a Bíblia, mas aí foi feita uma tradução errada, né? E essa tradução errada... Essa do capítulo 12 aqui, essa do capítulo 12, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos. O meu tá Páscoa mesmo. Né? Tá Páscoa, eu tô olhando aqui. E realmente não faz sentido, porque a festa dos pães, a Agnus, ela era comemorada 7 dias, né? Ou seja, o povo quando saiu do Egito, eles comeram a primeira Páscoa e depois, durante 7 dias, comeram os pães sem fermento. Não é verdade? Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí você vai pegar aqui Herodes mandando prender Pedro, né? Depois de ter matado Tiago.
mandando prender Pedro e falando, olha, guarda eles aí, guarda Pedro aí, bem seguro, que depois da festa dos pães, a gente vai apresentar ele durante a Páscoa. Aí, nunca tinha percebido isso, mas não faz sentido. A cronologia ali não bate, né? A não ser que realmente seja para essa festa, a Astarote, que você falou? Sim, Astarote. Aí na Bíblia eu coloco assim, da seguinte maneira. Vamos devagar. Vamos. Para guardarem com o propósito de exibi-lo diante do povo depois da Páscoa. Aí, festa pagã não judaica dedicada a Astarote. Olha só. Interessante demais. E aí, essa Páscoa, ela criou o quê? Ela criou uma festa que o símbolo dessa festa era exatamente o coelho. Certo. Pegou aí? Sim, sim. O símbolo dessa festa era exatamente o coelho. Então, aí eu começo esse estudo agora, mostrando para vocês aí que no capítulo 12 de Atos, ele diz assim, ó, isso aconteceu na festa dos pães ázimos. Isto é, a festa dos pães ázimos, ela vinha sempre depois da Páscoa. Sim. Sempre depois. Entendeu? Tinha aquele período das ervas amargas e tudo que era antes, né? Mas a festa dos pães ázimos era sempre depois da Páscoa. E como que coloca aqui a Páscoa? Como está escrito na sua Bíblia? O meu está exatamente no português brasileiro mesmo, Páscoa. Não, como está o finzinho do texto? Como está? Do versículo 4? Vamos lá. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Que é Páscoa. Entendeu? Eu queria Certo. deixar bem batido isso aqui, bem batido. Aí daí que surgiu a festa de Astarote, que era por causa do coelho, por causa da prostituição que havia na festa de Astarote. Então eles usaram o coelho, que é um multiplicador, Certo. um grande multiplicador, como símbolo da prostituição da festa da Páscoa. Quer dizer que durante essa festa, então, imagino eu, sabendo agora, que eu não conhecia, existiam ali quase que orgias, bacanais, esse tipo de coisa. Rolava de tudo. Sempre orgias, bacanais, você está falando corretamente. Então eles colocaram o coelho como um símbolo, igual a Páscoa dos judeus tinha um símbolo, que era o cordeiro. Doutor, eu acho que por isso que tem uma marca aí de revista muito famosa, também de mulheres que não estão muito bem vestidas, digamos assim, que tem um coelho, né? Na sua capa. Perfeito. Exatamente. Olha só. Exatamente. Rapaz, essa eu peguei no ar agora. Isso não vem ainda agora, não, pastor Ricardo. Isso é bem de fora, lá de trás. Mas aí as pessoas não entendem. Por isso, pastor, que eu fiquei indignado quando eu encontrei esse texto, que eu descobri, eu estava estudando aqui nos Estados Unidos, numa universidade aqui. Eu estou aqui bem pertinho dela, nesse momento. Quando eu descobri isso, me indignei dentro de mim. Eu disse, isso não pode acontecer. E aí você qual foi... o papel aqui? É que Satanás quer corromper as festas bíblicas que falam de assuntos extraordinários, como nesse caso, a paixão, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então as pessoas que eu trouxe meu ovo meu chocolate, o ovo do coelho, né? É verdade. E a gente vê, doutor, que o diabo, a Bíblia não brinca quando ela fala que o diabo é um enganador mesmo, né? Ele engana mesmo. Você coloca um ovo da Páscoa dentro da sua casa, que é o símbolo da prostituição de Astarote. É muito forte. É a mesma coisa. Aí a igreja, pastor, quer Deus me abençoa, Deus me usa. Na casa deles, eles estão com o símbolo da prostituição de Astarote. Pecam pela ignorância, não é? E aqui, todas as igrejas evangélicas americanas, brasileiras, estão lá, penduram lá o ovo da Páscoa lá
no púlpito, fazem um púlpito e penduram um montão de ovo da Páscoa para as crianças puxarem depois do culto de domingo. É muito, digamos assim, erra-se pela ignorância, né? A Bíblia vem falar que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Está falando certo. Aí agora o sentido da Páscoa, que é Passover, aqui nos Estados Unidos eles não dizem nunca. Eles dizem Passover, Easter. você ouve, não. Eles põem essa palavra aí, ó, que está aqui no quadro, eu estou pondo para você para perguntar. Easter. Eles Easter. põem essa palavra. Essa é a palavra que eles põem, Easter. Né? Easter. Quer dizer o quê? O, Estrela. que não tem nada a ver com Passover, com passar. Estrela. E quem é Astarote? Astarote é estrela. Olha só. Essa eu não sabia, hein? É só ver aí o significado. Easter é estrela. Certo. E Astarote, estrela. Starrot, sim, sim, sim. Quer dizer que o negócio ficou pior, então, aí, nos Estados Unidos, então. Eles não pronunciam a palavra Passover. Aqui eles comemoram o Halloween nas igrejas. Ah, mas olha, eu vou falar uma coisa. No Brasil e em Portugal também não está muito diferente, não, viu? Porque eu já até falei sobre isso, eu não concordo. Você trazer o mundo para dentro da igreja para atrair. Ah, não, vamos fazer aqui festa junina dentro da igreja. Eu já vi São João dentro da igreja. Não me convida que eu não participo. Eles fizeram como a igreja católica. Eles juntaram o Easter com o Passover. O Easter com o Passover, exatamente. Aí quer dizer que eles não pronunciam a palavra, então, doutor? Não pronunciam a palavra aí, Passover? Páscoa? Não, jamais. Nunca, jamais é Easter. Easter. Easter Holiday, eles chamam. Easter Holiday. Todos os pastores pentecostais, não pentecostais, metodistas, presbiterianos, todos, Easter. E agora mesmo eles estão comemorando isso. Exatamente. Hoje, nesse domingo abençoado que Deus está nos dando, não é? Domingo de Páscoa, e você recebendo essa palavra já pela manhã, sabendo que de fato a Páscoa não mudou. Não é porque o mundo mudou que a Páscoa mudou. É porque eles sempre estão perguntando para Deus: por que eu não sou abençoado? Por que Deus não abençoa a minha casa? Por que Deus não abençoa os meus filhos? Por que meus filhos estão indo para a prostituição? Por que chega aos 15 anos as moças querem perder a virgindade na escola? Elas querem perder a virgindade. Por quê? Porque é uma cultura que vem de onde? Do Easter. O que é o Easter? Olha aí, ela come o coelho da Easter desde bebê. Ela chora por isso, o pai vai lá e compra. É verdade. Mas o pai não sabe o que ele está fazendo, a maldição que ele está pondo dentro da casa dele. Muito forte, doutor. Muito forte. E o verdadeiro sinal, o verdadeiro sentido da Páscoa é muito forte, porque ele começa no capítulo 12, ele diz: este mês será para vós o princípio dos meses. A Páscoa é um início. A Páscoa é um novo início. A Páscoa é um novo princípio na nossa vida. É mais que o 1º de janeiro. A Páscoa é um novo início. Eu quero decretar, eu quero profetizar na sua vida, você que está me ouvindo agora. Ponha esse dia, esse domingo, como um novo princípio na sua Amém. vida e na sua casa. Amém. Aleluia. E ele disse: este mês será para vós o primeiro do ano. Então, o povo judeu, ele começa o ano nesse dia. Exatamente. Porque é um novo princípio. Porque Jesus nos dá um novo princípio. Porque nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito. A Páscoa é um símbolo do novo nascimento. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com Astarote, com prostituição. Muito pelo contrário, ela é santa. Sempre apontou para Cristo, né? Desde o êxodo, sempre foi Cristo. Aí ele mostra aqui, fala a toda a congregação de Israel: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna.
um cordeiro para cada família. Então, um cordeiro, esse cordeiro é Cristo. Ele é o único que pode ser celebrado na casa paterna. O que é casa paterna? A casa que tem pai é uma família. Certo. É um princípio, não o princípio número 2. É uma celebração familiar, pastor Micael. É verdade. Ele diz um para cada casa paterna e um para cada família. 3, porque a Páscoa, ela é uma celebração da família. Da família. E a Páscoa é a celebração da prostituição, da destruição da família. Totalmente contrário. E olha só o que diz o verso 4. Mas se a família for pequena para comer um cordeiro, olha só, repartirá um só com a família vizinha de sua casa. Você pegou isso aí? Você viu o evangelismo aí, pastor Micael? Você viu aí? Não haverá nunca uma família tão grande que possa celebrar o Cordeiro de Deus. Exatamente. O Cordeiro de Deus é muito grande para uma família. Então, ela tem que anunciar o evangelho para a família vizinha, o evangelismo, levar o Cordeiro, a mensagem da Páscoa, a mensagem do Cordeiro de Deus para a família vizinha. Mas nós estamos vivendo um tempo tão triste que nós nem falamos com os nossos vizinhos. Tem um vizinho da direita, da esquerda. Nós não sabemos o nome deles, não sabemos nada deles. Por quê? Porque nós não sabemos celebrar a Páscoa. A Páscoa é você oferecer o Cordeiro, que é Cristo, para o seu divino. Oh, glória a Deus. É verdade. A partir do momento que você leva a palavra de Deus, né? Que você lê a Bíblia com teu vizinho, você está levando para dentro da casa dele o Cordeiro de Deus, não é verdade? Você está vendo isso aí? É muito forte. É realmente. Isso que você está lendo é no Êxodo capítulo 12. Você pode acompanhar em casa. Do versículo 1 ao 4. Ó. O versículo 4 foi esse que o pastor acabou de ler. Coisa mais, pastor Micael. Você ser egoísta. Você ser egoísta a tal ponto de você não querer que outras pessoas conheçam a tua celebração com Cristo. Meu Deus! É verdade. É verdade. Qual família é grande o suficiente para celebrar o Cordeiro? Nenhuma, né? Por isso que o evangelismo existe. A Páscoa, ela é um tipo de evangelismo, porque você, Micael, vai chamar o Nelson. Você tem o Cordeiro aí? Não, nem sabia que era celebrado. Mas nós temos aqui na nossa casa. Nós queremos te dar aqui uma perna inteira para você comer. Vem para cá. Que lindo, né? E lá no Egito... Eu sabia, você pensa como eu. Porque o maior privilégio... Sempre eu como cordeiro no domingo. Domingo eu vou comer o cordeiro. Alguém? Ah, o senhor então tem esse... Continua a manter então esse costume de comer o cordeiro ao domingo. Eu não vou comer... Vou ter chocolate, rapaz? Você tá... É verdade, é verdade. Que Deus nos perdoe, que tantas e tantas vezes a gente já comeu. E você está aí sendo um canal de Deus para anunciar para esse povo. São milhões de pessoas. Você vai ver que isso aqui vai entrar em muitos lugares. Amém, amém. Aí ele começa a falar de Cristo. O cordeiro ou o cabrito era sem defeito, porque Jesus não tinha defeito. Então, o que é a Páscoa? É a celebração da perfeição de Cristo. Você já pensou? Exatamente. Versículo 5. É o versículo 5. Sem defeito. Macho de um ano. Macho de um ano. Sem mácula. É definido. Isso aqui é uma definição. Aqui não tem treta. Aqui não tem treta. Aqui de mais ou menos. Não tem. Ele é macho, rapaz. Certo. Esse macho de um ano, quer dizer alguma coisa, doutor? De um ano. Sim. É muito, muito. Macho de um ano. Os seus dentinhos, aqui você tem duas palhetinhas, assim. Só duas. Certo. Palhetinhas, que representa a inocência. O período em que
em que nós vivemos na Terra, existe um período de inocência que está ligado com o nosso dente. E Jesus tinha que provar. Porque de um macho de 1 ano, eu tinha 2 paletinhas assim. Não tinha mais nada para cá. Certo. Está pegando? Que representa a inocência. Então, Paulo escreve em Romanos capítulo 7, verso 9, que um tempo eu vivia sem lei, isso é, sem conhecimento da lei. E quando eu conheci a lei, veio o pecado. Então, esse período aqui de macho de 1 ano representa o período da inocência humana, da inocência de Cristo. Entendi. E aí diz o texto, e tomareis das ovelhas ou das cabras. Por quê? Ele ainda está debaixo da obediência. Diz o texto que ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer Maria e José, porque ele estava debaixo da autoridade de Maria, aleluia. Ele não apareceu assim, simplesmente só aqui, não. Ele tem família, ele tem origem, aleluia. É verdade. E ele diz, e vós o guardareis até o dia 14 desse mês. E é guardado. E o imolará toda a Assembleia de Israel entre as 2 tardes. O que quer dizer 2 tardes? Entre as 2 tardes. Né? O que quer dizer? Que é exatamente às 15 horas. Às 15 horas. Chama a hora das 2 tardes. Da noite que vai chegar, da noite que vai entrar. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo, e sim. Do dia anterior. Então, entre os 2 dias. Então, e aí ele coloca entre as 2 tardes, que representa a tarde da sua morte, a hora da sua morte. que é exatamente, que com certeza você vai falar sobre isso, fazendo essa alusão, o cordeiro ali, ele deveria ser sacrificado às 3 da tarde, não é? É o que o texto está dizendo aqui. Começar a ser preparado para eles comerem depois. Apontando para Cristo, que inspirou, né, que entregou o seu espírito às 3 da tarde, lá no monte. Entre o meio-dia e as 6. Quer dizer, entre o meio-dia e as 6 da tarde. A metade ali seria 3 horas da tarde, né? Exatamente. Aí ele coloca... Aí a Páscoa, o sentido verdadeiro da Páscoa vem. E tomarão do sangue e o porão sobre os 2 umbrais. Que os 2 umbrais são 2 madeiras. Estão pegando aí? Sim. Esse umbrais a gente chama lá acho que no Parazão ali no norte, no Amapá, chama castilho, né? Os castilhos das portas. Que representa a cruz. Que representa a cruz que está aplicada àquela casa. Certo. Então são as madeiras da casa, o sustentáculo da porta, da saída e da entrada. Então ele diz que devem ser colocadas. Agora tem uma coisa muito importante aqui. Você pode ter um cordeiro. Certo. Está me ouvindo, Miguel? Estou ouvindo perfeitamente. Depois você pode matar o cordeiro, número 2. Depois você pode pôr o sangue numa bacia, número 3. Pegou? Sim, sim. Então, o que ele está mostrando aqui? A Páscoa, não adianta você ter o cordeiro. Não adianta você matar ter o cordeiro. Se você tiver o cordeiro e o anjo passar por cima, o seu primogênito vai morrer. Certo. Número 2, se você matar o cordeiro, também não vai ser suficiente, porque o anjo vai passar e o primogênito vai morrer. Porque ele não mandou ter o cordeiro, ele não mandou matar o cordeiro. E se você tiver o cordeiro, matar o cordeiro e pôr o sangue dele na bacia, o anjo também vai passar e vai matar o primogênito, porque você não obedeceu. Então, o que você tem que fazer? Ter o cordeiro menor da manada, sim, matar o cordeiro, imolar o cordeiro, pôr o sangue na bacia e depois pegar o sangue da bacia e pôr no umbral da casa. Quando tiver no umbral da casa, então o anjo vai passar e por causa do sacrifício exposto de Cristo na cruz, não vai matar o primogênito da sua casa. Aleluia, é verdade.
Então, o que acontece hoje, pastor Miguel? Muita gente tem um poder. Eu tenho Cristo, está crucificado lá na minha casa. Não, eu tenho também o Cristo morto, ele está pendurado na cruz. Não, eu também tenho até o sangue, eu tenho sangue. Mas ele nunca o colocou nos umbrais do seu coração. Ele nunca colocou nos umbrais do seu coração. Ele nunca nasceu de novo, ele nunca aplicou na vida dele o preço da nossa redenção, da nossa justificação e da nossa santificação. É verdade, doutor. É verdade. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer a respeito dessa questão do sangue quando foi passado ali nos umbrais das portas. Eu vi uma vez, e eu queria saber se o que o senhor acha disso? Se é verdade ou se o senhor já ouviu falar sobre isso, não é? Uma vez uma pessoa falou para mim que no Egito eles tinham o costume também, né, de nos umbrais das suas portas, porque se a gente for ver antes, né, essa é a 10ª praga, né, que Deus manda para o Egito. Mas as outras 9, ou melhor, todas as 10 pragas, Deus estava humilhando, né, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, estava mostrando para todo o Egito e para todo o povo que ele é o verdadeiro Deus, né? Ou seja, Ele estava tocando em cada Deus. Exatamente. Era um Deus para eles, o piolho era um Deus para eles. O sol, né? A vaca era um Deus para eles. O sol quando transforma em trevas, ou seja, era o nosso Deus humilhando, mostrando que ele é o verdadeiro Deus. Todos os deuses dele. Exato. E essa questão dos umbrais das portas, eu ouvi uma pessoa falando que o povo egípcio, eles tinham um costume de colocar nas suas portas algumas gravuras. Eles até esculpiam nas portas algumas gravuras, né? Como se fossem amuletos, pedindo a esses deuses pagãos que nada de mal acontecesse naquela casa, ou que tudo fosse bem com aquela família e tudo. E quando o Deus ele ordena, né, ao povo que pegasse o sangue do cordeiro ali e passasse nos umbrais, estava passando por cima de todos aqueles amuletos, de toda aquela baboseira ali, de todos aqueles rituais, mais uma vez humilhando, mostrando que somente o sangue do cordeiro tem a capacidade de livrar seja qual for a família da morte, né? Só o anjo, porque teve ali portas que... Até hoje, pastor. Até o dia de hoje ainda fazem isso. Ainda fazem? Fazem. O Salmo 78 é o Salmo da Páscoa. Salmo 78. Vamos lá. E aí, para você ver Deus, Salmo 78, fala aí, ó. Ele vai falando, ele mandou enxames venenosos de mosca, 45. Certo, estou aqui com ele aberto já. Salmo 78, 45. Mandou-lhes enxames venenosos de mosca, que o devoraram, rãs que o destruíram. Tá vendo aí? Sim, sim. Deu também um pulgão à sua novidade, o seu trabalho os gafanhotos, destruiu as vinhas com saraiva, né? Também entregou o seu gado a saraiva, os riscos rebanhos. Pronto, tá falando. 47, leia. 47. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Figueira. Uhum. Também entregou o seu gado a saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. Atirou para o meio deles quais mensageiros... Aí onde eu queria, onde eu queria. O que passou por cima deles não foram anjos de Deus. Ah, tá. O 49 vai falar isso. Já eu entendi. Leia. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu... Deixa eu ler para você como está a Bíblia, a versão de Nelson, para você ver como é completamente diferente. Vamos lá. Enviou contra eles na sua ira, verso 49, na indignação, o furor e a angústia, como uma legião de mensageiros de males. Mas essa legião aí você não tirou de onde quis, não. Você tirou do texto, né?
do original. Claro. Sim. Não, exatamente. É porque quem está nos assistindo, talvez seja a primeira vez que esteja conhecendo o Dr. Alderi, né? E vai pensar, mas ele fez ali umas traduções do jeito que ele quis. Não. Foi estudando a palavra, foi estudando o original e pegando ali realmente o real significado, não é, doutor? Anime da Bela Ivrit. O que quer dizer? Eu falo hebraico. Amém. Amém. Repita. Ani Medaber Ivrit. Rapaz, eu ainda vou fazer um curso de hebraico, eu vou te falar. E grego também. Que conhecimento é muito importante. Aristóteles falou e disse em grego, ele disse no grego koine, pantos antropoi to eminai preguntai que sei. Que quer dizer? Todo homem tem necessidade de saber. É verdade. Ninguém vai nos roubar a sabedoria, né? Quer dizer, o 49... Então você tem aí a palavra legião de mensageiros de males. Exatamente, isso é verdadeiro. Uma legião são aproximadamente quantos, doutor? Uma legião? 6.000. 6.000. Quando se fala de legião de demônios, legião de anjos, seja o que for legião, 6.000 aproximadamente. 6.000. 6.000. Já pensou? 6.000 anjos do mal para matarem. Aí quando eles viam o sangue, eles passavam por cima. Uma prova para nós que eles não têm poder contra aqueles que têm sobre a sua vida a redenção do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! É verdade. Não há poder maior que o nosso Deus. Ele não podia mandar os seus anjos, porque os seus anjos amam o sangue inocente. É verdade. É verdade. Pegou aí? É verdade. Já é uma prova que naqueles tempos os demônios não podiam tocar sequer nem no sangue de um cordeiro. Imagina o sangue de Jesus Cristo hoje. E hoje é igual, não é, doutor? Hoje é igual. As pessoas têm mais medo do demônio do que da ira de Deus hoje. Não sei o que é isso. Quando tem um demoniado, eles saem correndo da igreja. E aí ele diz assim, e sobre a verga da porta das casas e o comerem, aleluia. Aqui está a parte mais importante. Voltando para Êxodo 12. Voltando, para Êxodo 12, 7, o último texto. A última frase. Versículo 7, acompanha aí. Eu posso ler, doutor? Na nossa... Leia com o maior prazer, aleluia. Amém. Olha só, para você que está nesse domingo de Páscoa aí na tua casa, amém? Olha o que nosso Deus fez ali no Egito. Tomarão do seu sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite... Só um minutinho. Aí que está a verdade, aí que está o negócio, aí que está o negócio. Por quê? Porque não era um fato simples, comum, deles terem um cordeiro, que eu já disse para você, Sim. matarem o cordeiro, imolarem o cordeiro, guardar o sangue, depois pôr o sangue na bacia. Nada disso ia salvá-los do mensageiro de males. Exatamente. Só se eles pusessem nos umbrais das suas casas. Quer dizer, não adianta ter o Cristo morto, crucificado. Você tem que ter o sangue dele no seu coração. Mas não é mais que uma parte importante aqui, Micael. Pergunta qual é. Qual é essa parte, doutor? Comer, ter comunhão, comer, participar. Participar da ceia do Cordeiro. Sentar na mesa com ele. E ter comunhão com ele, e comer com ele. Aleluia. Coinonia com ele, aleluia. Aleluia. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombragens e a verga da porta, nas casas em que o comerem. Marca essa parte aí. Já está marcado aqui, versículo 7, Êxodo 12, 7. Quer dizer, às vezes, doutor, a gente, né, as pessoas são mero religiosas, pegam ali um cordão com um crucifixo, coloca no peito e acha que aquilo ali é um amuleto que vai proteger, que é suficiente. Não é. Tem um cordeiro morto, é um símbolo de um cordeiro morto, mas não é isso que ele mandou. Carregar o cordeiro morto, o mensageiro de mal vai passar e vai matar. Do mesmo jeito.
Ou seja, a morte vai vir nos dias de hoje e vai para o inferno. Tem que nascer de novo, tem que receber Jesus como seu Salvador, tem que reconhecer que o Cordeiro foi exposto na cruz dos umbrais. Aleluia. Tem que passar no coração, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não tem jeito. Eu conheço a Jesus, tenho poder. Agora, veja só, para a gente partir para o texto do Novo Testamento, em Mateus capítulo 26, para você ver, certo, que a Páscoa ela desemboca no Novo Testamento de maneira diferente do que ela desemboca para o judeu, porque o judeu não creu no Cordeiro. Exatamente. Eles creram... O que aconteceu em 1945? O mensageiro de Males veio e matou a eles. Matou uma nação inteira. Ah, pronto. Em 1945 o doutor está se referindo a Hitler, não é? Sim, mensageiro de mal. Hitler é um mensageiro de mal. Entendi. As vicissitudes que Israel passou antes de 1948, a fim de levar Israel a um entendimento, nós precisamos da nossa terra. Nós precisamos estar dentro da nossa terra. Porque se nós não estivermos dentro da nossa terra, nós estaremos sempre expostos numa casa onde o sangue não está no umbral. Pegou aí, pastor? Muito forte, muito interessante. E aí, então nós vamos para Mateus, que o senhor acabou de citar, só para me abrir o texto. 26, quem está em casa. 26. Aí você vai ver aí, no capítulo 26, verso 26, ele diz assim: e enquanto eles comiam, certo, tá vendo? Comiam o quê? O cordeiro. Eles estavam fazendo, Jesus estava participando juntamente com os discípulos da festa da Páscoa, né? Da última Páscoa. O cordeiro, ele mesmo. Enquanto ele mesmo comiam, que era ele. Certo. Aí, Jesus tomou... Tem uma coisa importante para dizer aqui. Fica à vontade. O que é importante? O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que Jesus ia para a cruz, Michael. Sim. Se ele não desse o seu corpo e nem o seu sangue para os seus discípulos, a morte seria só dele. O sepultamento seria só dele. E a ressurreição seria só dele. Então, o que ele fez? Ele disse: eu preciso dar a minha carne do cordeiro e o meu sangue do cordeiro, que era ele, antes que eu vá para a cruz. Porque se eles comerem, olha como está lá no capítulo 12, que você achou interessante. Certo. E comerem, para jogar para cá, para Mateus 26, era porque Jesus queria deixar no corpo deles 72 horas a sua carne e o seu sangue. Por isso ele disse: quem não comer da minha carne não terá vida em si mesmo. Quem não beber do meu sangue não ressuscitará na ressurreição do último dia. Pegou aí? Sim, sim. Então, qual é a mensagem? É muito importante você pegar. Muito importante. Qual é a mensagem? A mensagem é que Jesus queria que eles fossem partícipes do seu corpo, que ele está falando no capítulo 3 de João, e do seu sangue, para que quando eles morressem, os discípulos também morressem com ele. Para que quando ele fosse sepultado, os discípulos também fossem sepultados com ele. Para que quando eles ressuscitassem, aleluia, eles também ressuscitassem. Que era a mensagem do apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos. Não sabeis vós que fostes mortos juntamente com ele, que fostes sepultados juntamente com ele, e que na sua ressurreição, juntamente com ele, vós ressuscitados, que é Romanos capítulo 6, verso 3 a 7.
É verdade, olha. Então, o fato de comer o cordeiro era dar oportunidade para aqueles que faziam parte do seu corpo também fizessem parte da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Por isso essa palavra o comeram. Lá do capítulo 12 de Êxodo, comeram. Sim, tomar e comer. Enquanto Aí comiam, Jesus né? disse, Jesus tomou o pão, que é a sua carne, é o símbolo da sua carne, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. Tomai, peguem e comam. Isto é o meu corpo. O cordeiro que estavam comendo é para simbolizar. Pergunta por quê? Por quê? Por que eles estavam comendo esse cordeiro, simbolizando o corpo de Cristo, doutor? Toda vez que você lê Números, ou Levítico, ou Êxodo, ou até Deuteronômio, você sempre vai perceber lá que ele diz assim, especialmente em Levítico, a partir do capítulo 5, e Números capítulo 5 também. O 12, o 11, tudo isso fala sobre isso. Diz assim, diz assim, todas as vezes que oferecesse o animal como oferta pelo pecado, oferta pela culpa, ou todas as vezes que trouxerem o animal para ser sacrificado ou imolado na minha presença, sempre trareis a oferta vegetal com ela. Tinha que trazer a carne e tinha que trazer também o vegetal, no caso, também. Por quê? Porque você lembra de Abel e Caim? Sim, sim. Eles são a base. Caim trouxe fruto da terra, então ele trouxe a oferta vegetal. Certo. E Abel trouxe o fruto do rebanho, trouxe um cordeiro. Exatamente. Só que Abel não precisava trazer gordura, porque no próprio animal já tinha gordura. Sim, sim. Mas você vê que ele traz o seu cordeiro e traz a gordura. Porque a gordura, ele percebeu que o irmão dele não estava trazendo, que era o azeite de oliva. Também dentro, no vegetal era o azeite de oliva. Então era para ele trazer o vinho, o azeite de oliva, água, sal, incenso, pegou? Certo. E o trigo, que são os 6 elementos da oferta vegetal. Toda vez que trouxesse o animal para sacrificar, tinha que trazer a oferta vegetal. Por quê? Por quê, doutor? Porque ela representa o símbolo do sacrifício. O símbolo do sacrifício que foi feito. Porque o sacrifício vai ser queimado. O sacrifício vai ser destruído. Então, Deus deixava na mão do ofertante a oferta vegetal para simbolizar que ele já ofereceu o sacrifício animal. Certo. Então, o que acontece? Como o cordeiro foi morto, então tinha que ter a oferta vegetal, que é a ceia do Senhor. Sim. Por isso que aqui, em Mateus 26, está dizendo, enquanto comia um cordeiro, Jesus tomou o pão que fazia parte da oferta vegetal, que era o trigo. Exatamente. E no verso 27, tomando o cálice onde estava o vinho, havendo rendido graças, deu-lhe dizendo, bebei. Então ele está dando o trigo e está dando o vinho, que é a oferta vegetal. Sim. Então, todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós não estamos matando mais um cordeiro, porque o cordeiro foi morto uma vez para sempre. Seria uma heresia nós trouxéssemos um cordeiro no dia da ceia. Exatamente. Por quê? Porque o cordeiro já morreu uma vez por todas. Mas ele deixou o memorial, que é a oferta vegetal. O João Batista fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o último e único suficiente. Mas sempre com o cordeiro que morria tinha oferta vegetal. Foi por isso que Jesus, então, antes de morrer na cruz,
para oferecer a oferta animal do cordeiro, que era ele comemorou ao memorial. O memorial, fazer isso em memória de mim. Exatamente. Todas as vezes que participares dela, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então as pessoas não dão valor. Por isso que na mesa do Senhor, pastor Micael, eles põem só um vinho lá, um pão mixuruca lá, mas eles não fecham a oferta vegetal completa. Toda a mesa da ceia do Senhor tem que ter esses elementos. Olha, para você que é pastor também, né, que nos acompanha e tudo, quais seriam então os 6 elementos, pastor? Só para deixar claro aqui. Esses 6 elementos que devem acompanhar, elementos vegetais, né, como o senhor falou. Oferta vegetal ou oferta de manjar, ou oferta de cereais. São 3 nomes, mas é só uma oferta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a ceia do Senhor é tipificada pela oferta de cereais, que acompanha o cordeiro, o animal que morreu. Certo. E como ele já morreu uma vez para sempre, não tem que matar cordeiro toda a ceia. Exatamente. Basta oferecer a oferta vegetal, que é a ceia. Só que na ceia ele só põe o vinho e o trigo, que é o pão. Mas faltam vários elementos. O primeiro elemento que falta é a água. Certo. Por que a água? Por que a água? Porque a Bíblia diz que quando oferecesse esse cordeiro substituto, isso está em Deuteronômio 21, quando oferecesse o cordeiro substituto, eles tinham que lavar as mãos e declarar, Senhor, eu vou ler o texto. Oh, amém. Deuteronômio, não é? É Deuteronômio capítulo 21. Olha só quanta coisa linda, pastor, que nós estamos perdendo. É verdade. Enquanto o senhor acha aí, eu vou até agradecer o doutor Alderi e também o meu pastor, né, o pastor André. Eles profetizam muito na minha vida. Eles me chamam de pastor. Daqui a pouco, se for da vontade de Deus, a gente vai estar aí também pastoreando, doutor. Vai sim, já está escrito no livro da vida. Amém. Verso 6, 21:6. Certo. 21:6. E junto com todos os anciãos da cidade, aqui ó, diz assim, quando achares na terra, verso 1, que o Senhor Jeová teu Deus te der para possuirtes algum cadáver no campo, sem que você saiba o que matou, então os teus anciãos, os teus juízes, quer dizer, autoridades espirituais, religiosas, certo, civis, medirão a distância das cidades vizinhas, verso 2, ao redor do cadáver. E assim, na cidade mais próxima do cadáver, os anciãos da cidade tomarão uma novilha, que é tipo de Cristo, que não tem lavado o jugo, que é como o cordeiro de um ano, inocente, nem tenha puxado o jugo, inocente. Sim. Levarão a novilha a um vale rochoso, que é o Calvário, vale de águas vivas, que nunca foi lavrado nem semeado. Desnucarão a novilha, que é Cristo, ali naquele vale. Então os sacerdotes, filhos de Levi, se aproximarão, porque Jeová, o Senhor teu Deus, os escolheu para o servirem, para abençoar em nome do Senhor, e por meio da sua sentença será resolvido todo litígio e todo agravo. Olha a autoridade que eles tinham. Deuteronômio 21, do 1 ao 5, o doutor leu. E aí o verso 6. E junto com todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver, que representa o pecado do homem, certo, lavarão as mãos sobre a novilha, cuja nuca foi quebrada no vale rochoso, que é tipo do Calvário, uma rocha. sim. E protestarão e dirão um a um: as nossas mãos não derramaram de sangue, nem nossos olhos o viram. Perdoa, Jeová, ao teu povo Israel, que resgataste. Não imputes a culpa do sangue inocente sobre o teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Olha só. Então a água é o primeiro elemento da ceia, em que o pastor deve fazer essa oração. Pergunta por quê, pastor? Por que, doutor, que o pastor deve fazer essa oração com o elemento da água? Os irmãos da igreja têm vergonha de pedir perdão.
Quando Paulo vai dizer, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Assim como a do pão e beba do E mesmo cálice. ele dizendo isso, tem muitos que não se examinam. Exatamente. Então, para Deus, pela sua misericórdia, para abençoar essas pessoas, a água, quando o pastor lava a mão, pastor Micael, não é para o pastor limpar, fazer a mão dele, não. Eu fui numa igreja lá em São Paulo, e o pastor tinha tirado a água e tinha colocado um gel de álcool. Substituiu. Camarada, eu fiquei tão triste com ele. Disse, por que você está fazendo isso, rapaz? Não, isso aqui é porque... Isso aqui é para limpar a mão, né? Não, rapaz. O álcool não substitui a água. A água é o símbolo do Espírito Santo, da ceia. Assim como o vinho é edificado pelo sangue de Cristo, e o trigo tipifica o corpo de Cristo, o Espírito Santo na ceia. Ou na água. Então, porque você põe gel. Você sabe por que a água está aí? É para o pastor lavar a mão. O obreiro pega, pastor, e o pastor está lavando a mão, e no momento que o pastor lava a mão, ele tem que protestar dizendo isso. As nossas mãos não derramaram o sangue de Cristo, nem nossos olhos o viram. Perdoa, Senhor Jeová, o teu povo, a igreja, e resgatasse. E não imputes a culpa do sangue sobre o teu povo, a igreja. E aquele sangue que será perdoado. Olha só. Sim, sim. A água, numa bacia, o pastor lavar a mão. E quando o pastor lava a mão, ele tem que fazer essa oração. Então, todo mundo que está lá recebe a não imputação da culpa. Mas eles não sabem disso. Entendi. Até os que não pedirem, de repente, perdão naquela hora. Eles estão cobertos pela proteção pastoral. Para isso que serve o pastor. Certo. E o segundo elemento é o vinho, que representa o sangue de Cristo. Esse aí todo mundo, entre aspas, né? A maioria das pessoas já sabe, né? A água, o vinho. Aí o pão, que pode ser sem fermento e pode ser com fermento, não tem problema. Não há problema. Tem os dois textos sobre isso, os dois. Só que eu não posso estar aqui. A gente vai tratar muito isso. Certo. Depois vem o incenso. Nunca você viu na sua vida uma mesa do Senhor com incenso. Nunca. Por quê? Porque eles têm preconceito contra o indiano, contra o islamismo, contra essas coisas. Tem preconceito. Eu nunca vi mesmo. Porque dentro do santuário não tinha o incensário. Certo. Exatamente. Lembra? E o incensário era para cobrir o cheiro da carne. O cheiro do pitiu da carne que pegava sol, que o animal cortado, sangue ali fora. Então o incensário era para entrar nos 3 níveis do ato do lugar santo do santo. Certo. Para tirar o cheiro da carne. O incenso é um símbolo do poder, do poder, da presença do Espírito Santo, que tira o cheiro da carne humana do pecado. Tá explicado o que é. Tem alguma coisa a ver, doutor, com o presente que foi ofertado ali a Jesus, a José e a Maria? Sim. O ouro é para sustentar a educação de Jesus. Certo. O incenso era para o culto dele. Para o culto dele. Ninguém ia para o santuário sem o incenso. Ninguém, nenhum sacerdote. O incensário e o altar de incenso, 2 coisas diferentes. Entendi. Nós temos muito preconceito contra isso e entregamos a Satanás o que pertence a nós. E a mirra? E agora vem o mais importante, você acredita? Pode falar. É o sal. O sal. Tudo isso eram elementos da oferta. Estamos aí na água, vinho, pão, incenso, sal. Quantos já tem aí? Com o sal são 5. 5. O sal representa cada um de nós. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para que serve? Se não para ser lançado no muladar, no lixo. Representa que quem participa da ceia do Senhor tem que ter bom testemunho da sua fé.
Certo. Não apresentareis nunca, jamais, uma oferta sem sal. Nenhuma das minhas ofertas será sem sal, porque ela depende do testemunho da pessoa. Entendi. Aqui temos 5. Repete aí para mim. Água, vinho, pão, incenso e sal. E o último são as frutas que embelezam a mesa. Por isso que eu vi outro dia uma foto de uma ceia numa igreja, eu não sei qual foi. Rapaz, mas a bicha estava recheada a mesa ali, ó. Eu confesso Mas aí que... eles colocam frutas que a Bíblia não manda. Ah, tem frutas específicas? Sim, são a romã, a uva, o figo. Repetindo. Romã, uva, figo. Tâmaras, frutas todos os frutos das palmas. As palmas. As palmeiras zonas, né? Mas não pode pôr açaí, por exemplo. É uma pergunta. Pode, é fruto de palma. É, pode também? Ah, Está escrito lá, fruto das palmeiras. entendi. Seja abacaba, seja tucumã. Depende da situação onde você está, numa tribo. Entendi. O camarada, ele foi traduzir a Bíblia lá do Pará, para a Bíblia lá dos Tapajós, é muito linda essa Bíblia. Quando chegou lá, que ainda que teu pecado seja mais negro, né? Aí ele colocou carvão. E aí, para dizer, e ficará branco como a neve, aí ele tirou a neve. Colocou branco. É, que lá não tem. Não sabe o que é neve, né? Exatamente. É. É. Aqui, então aqui ficou. Acho que está faltando um, doutor. Água, vinho, pão, incenso, sal e frutas. Não, são 6. Ah, são 6? Exatamente, são 6. Eu estou pensando que era 7. Eu tava com a cabeça em 7, não sei porquê. Entende? Mas olha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu não vou deixar passar a oportunidade, que é referente a isso. É necessário realmente fazer assim? A pergunta vai ser bem clara, tá bem? Digamos que vai ser feita a ceia, né? Geralmente as igrejas evangélicas fazem a ceia uma vez por mês, não é verdade? Pronto, uma vez por mês. Era para ser feita todo domingo. Fazer isso, que se reunir todas as vezes, comer e beber de memória de mim. Então, todas as vezes que a gente vai à igreja é para adorar a Cristo, é em memória dele. Então, eu acredito que deveria ser sempre mesmo, né? Por conta disso. Mas a pergunta é, eu acho que travou aqui, ó. Ah, não, você está me ouvindo. Mas a pergunta é necessário realmente ter na mesa tudo isso? Quando você prepara o seu aniversário, se você só colocar ali pão e água, ou pão e vinho, e você não ter a ornamentação, que é o que Deus mais ama, a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem no Éden, a primeira árvore que ele colocou foi agradável à vista. O que significa isso? Ornamentação. E aí a gente ornamenta perfeitamente a nossa mesa quando vai receber nossos amigos, e põe todo tipo de ornamento, e cristal, e toda coisa, lenço de primeira qualidade. E quando a gente vai fazer a mesa do Senhor, que é o rei do peixe, o dono do ouro e da prata, a gente põe aquele pão de jornal, aquele pão velho de jornal, a gente põe uva de plástico. É verdade. Pensando assim... A gente não respeita a mesa do Senhor. A gente trata o Senhor como se fosse um mendigo. E a gente está preparando a mesa do Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra, e colocando aquele pão que a gente compra na 25 de março, feito de jornal amassado. E aquelas uvas que ficam lá no meio das caixas durante um mês. Quando eles lembram, falta uva, e traz aquelas uvas de plástico. Aí eles querem que Deus abençoe a mesa deles com fartura, com original. Eles querem que Deus dê para eles o verdadeiro, e eles dão para Deus o falso e o mentiroso. E o de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira, é verdade, doutor. Concordo plenamente. Ora, se a tua esposa prepara a mesa para você,
Não sei a tua aí, mas tenho certeza que ela já comi na tua mesa. É verdade, ela é caprichosa demais. Coisa mais tremenda, coisa de paraense, porque ninguém sabe arrumar uma mesa para comida que nem paraense. Pode chamar goiano, mineiro, pode chamar paulista, paulistano, pode chamar o que quiser. Ninguém vence um paraense na mesa. É comida demais. Agora você vai colocar, tendo pão, né? Um pão de verdade, tendo a uva de verdade, a romã de verdade, o figo de verdade, meu amigo, você vai colocar. E aqueles irmãos lá de Belo Horizonte, lá naquela igreja, que põe que põe um jarro virado de cabeça para baixo e põe uma toalha e joga no chão, mostrando que o chão está recebendo o sangue do cordeiro. Ah, já vi algo parecido mesmo, como se estivesse escorrendo sangue. Absurdo, absurdo, falta total de entendimento. Absurdo, absurdo do maior. É grave, doutor? Tudo isso faz parte da Páscoa. E a Páscoa é essa comemoração. Tem muita coisa para dizer, mas o tempo é muito exíguo para nós. O tempo ele vai contra nós. Não, eu estou aqui aprendendo, né? Juntamente com os que estão nos assistindo, certamente. Algumas coisas a gente é pego de surpresa, digamos assim, que a gente imagina. Outras a gente vai lembrando. Pronto. A pergunta que não quer calar. O cristão hoje, né? Ele deve dar mais valor. Porque assim, quando Jesus ele vem, aqui em Mateus, que nós estávamos lendo, ele faz a instituição, né? Ou melhor, ele apresenta para nós a ceia do Senhor. A partir desse momento, até esse momento, as pessoas comemoravam ainda a Páscoa judaica. Não é isso? Essa comemoração... Eu edificarei a minha igreja, né, que seria finalizada essa edificação na cruz, porque diz que é telestai, está continuado, essa edificação. Pode ver que enquanto eles comiam, quer dizer que a ceia do Senhor saiu da Páscoa. Certo. Exato, ela surge enquanto da Páscoa. Eles comiam a Páscoa, está escrito aí, ó. Enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu ao seu discípulo. Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando um cálice, sabendo, rendido graças, deu dizendo, bebei dele todo. Na mesa do Senhor estava toda a oferta. Sim. Toda a oferta de matar na mesa. Ele estava ouvindo, pegou no vinho e deu para Judas. Sim. Porque todos não discernem o corpo de Cristo, tem o pão e o vinho juntos. E eles devem ser tomados, comidos e bebidos separadamente. Cada um. Significa discernir o corpo. Percebi perfeitamente. Aqui no texto... Eu fui numa igreja no México. Pode falar. Eu cheguei no culto, fui o pregador dessa noite. Depois o pastor realizou a ceia. E quando ele realizou a ceia, os irmãos vinham em fila para participar da ceia. Então ele molhava o pão no vinho e dava para os irmãos. Quando ele deu para o primeiro, ele disse, pastor, por que o senhor está fazendo isso? Isso não é assim, Jesus deu para Judas. Para Judas! Exatamente. Isso foi para Judas, o traidor. Ele não fez a mesma coisa com os seus discípulos. Ele deu separadamente. Paulo diz assim, temos que esperar primeiro o pão, depois o vinho. Temos que esperar, capítulo 11. Exatamente. Tem que discernir isso. É preciso haver essa separação. A pergunta que eu estava lhe fazendo é justamente porque no título, né, ali da última Páscoa, em Mateus 26, no capítulo 17, você também que está em casa pode acompanhar, fala exatamente sobre isso. A última Páscoa e a Santa Ceia, certo? Então a pergunta é essa. A coisa da última Páscoa é aqueles que escreveram, não é a Bíblia, não é parte da Bíblia. Esse aqui é um subtítulo, né, digamos assim. Mas hoje em dia, nós como cristãos devemos, se for de levar para consideração, digamos assim, nós devemos considerar que a ceia do Senhor é muito mais importante do que a Páscoa.
Ou é a mesma coisa? Mas a Páscoa, ela é um símbolo. Ela é um símbolo. Como eu falei para você, o povo passou pelo Mar Vermelho, é um tipo do batismo. Então, Nós não podemos falar o Mar Vermelho, porque ele é um tipo, é uma tipologia. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele quando escreve em 1 Coríntios, ele não despreza a simbologia. Nunca devemos. Mas essa conversa, vou interromper rapidinho, essa conversa que a gente teve foi uns 10 minutos antes de iniciar aqui a nossa gravação, e o doutor dele estava falando, Micael, a gente falando sobre batismo, né, assim, uma conversa entre nós dois, ele disse, Micael, o povo quando passou no Mar Vermelho, né, passou pelo Mar Vermelho, quando foi aberta ali as águas, aquilo ali já simbolizava o batismo, né? Para quem está nos assistindo agora vai saber do que o senhor está falando, que até então a gente não tinha falado no ar. Como que foi, doutor? Pode ficar à vontade. É porque o mar, aí no capítulo 1, capítulo 10 de 1 Coríntios, ele escreve assim, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos eles passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, o Mar Vermelho, não posso tirar ele da minha história teológica, não, de jeito nenhum. Porque o Mar Vermelho tipificava o batismo que ainda iria ser revigorado no dia de João Batista. Que foi totalmente esquecido, hein? É verdade. Totalmente esquecido. Aí Moisés escreve na nuvem e no mar, que é o Mar Vermelho. Então, ele não... E comeram do mesmo manjar espiritual, quer dizer, do pão. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que o seguia. A rocha era Cristo. Então, ele está mostrando a forma como eles participaram dessa comunhão. Primeiro do manjar do pão e depois da bebida. Mas nenhum deles sem primeiro ter passado pelo batismo do mar. Então, o batismo é a importância. Aí você disse assim, mas eles foram batizados sem água. Mas tinha muito vapor ali. O que eu disse foi que hoje em dia o batismo ele é feito, tanto por imersão como por expersão. Só que a Bíblia fala que eles passaram pelo mar e não molharam os pés, né? Ou seja, estava seco. Foi o que eu questionei, né? Então, mas... O sentido ali de que era seco, é no sentido de faltar a água. Mas eles molharam o pé, sim, porque ali era tudo gelo, pastor. Gelo? Gelo? Deus... se eu falar isso, eu vou demorar mais um pouco, mas... Fica à vontade. Vamos aproveitar, que eu não sei quando é que você vai vir aqui de novo. Antes do mar se tornar um caminho para eles passarem, sim, Deus mandou soprar, os anjos soprarem um vento oriental. Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Toda noite esse vento soprou. E ele não é uma coisa comum. É que debaixo da terra tem o sal, tem o pré-sal e tem o sal. Certo. E esse sal cai por colunas em todo o círculo da terra. Sim. Para poder salar o mar, salgar o mar. E todo momento esse sal está saindo para salgar o mar. Senão o mar se tornaria todo um gelo. E você pode ver que nos dias de grande inverno, por mais baixo que seja a temperatura, o mar não se torna gelo. Devido à salinidade. Então, o que aconteceu? Naquela noite, Deus mandou um movimento angelical por dentro do mar e por fora do mar para soprar sobre aquelas águas, a fim de que o sal não chegasse na área onde Israel iria passar. Entendi. E aí ela... Por isso que o texto de Salmo diz que Deus fez um caminho de gelo por onde o povo passou. Salmo, eu vou deixar anotado aqui. Qual que é o salmo? São vários. O 114 é um deles. Fala sobre o caminho de gelo. Eu aí para você. Sim. Hein? Fala sobre o caminho de gelo.
É? É mesmo, é? Você nunca leu? Não, ó, eu tenho que começar a ler mais a Bíblia. Não, Eu falei isso porque você falou enxuto, confundido com. Você falou seco confundido com enxuto. exatamente. Eles passaram. Seco de água, mas não enxuto. Certo. Devia ter também ali como é que se fala? Água de um lado, água do outro, ali gotículas, algo assim que molhava, né? Acredito eu. Não, vapor. O vapor também, de né? água, exatamente, o vapor d'água. Eu quero dizer para você que aquela água toda ficou em gelo, ficou parada, como você vê quando você vai em Boston. Você vê a água assim caindo e ela parada no ar. Ah, meio que um canyon, um de cada lado, em gelo. É mesmo. Isso, em gelo, porque Deus tirou o sal. Então a água teve que congelar. Entende? Então essas imagens de filmes hollywoodianas, digamos assim, que mostra a água, né, como se fosse uma onda de um lado, onda do outro. Então, na sua opinião, não Congelada. tem Congelada. que ser congelado. Entendi. É forte. Então aí faz alusão ao que o senhor estava continuando, ao batismo, não é? Ali de Israel. Sim. Porque o que eu perguntei. Porque eu disse para você o seguinte, que você falou que não tinha água, mas a função principal do batismo não é você molhar-se na água, Certo. pegou? Sim. Mas sim você sair do Egito para entrar em Canaã. Deixar a velha natureza para nova. Amém. É É isso. muito mais profundo do que uma pessoa pode pensar. Exatamente. E a gente vai mergulhando e vai ficando cada vez mais profundo mesmo o negócio. Mas aí a pergunta que eu lhe fiz é essa. Tudo bem, então nós não devemos de forma nenhuma, como cristãos, negligenciar isso, até porque essa história é linda, né? Você pegar o que Deus fez ali no Egito, é um Deus muito poderoso para fazer o que ele fez, né? Tem que ser mesmo onipotente, né? Para fazer tudo aquilo. Mas hoje... Quando eu dou essa aula para os alunos, eu dou cientificamente. Eu falo de todas as esferas, entendeu? Sim. De todas as esferas da Terra, até chegar no fogo, porque a Terra, como todos os planetas, ela é como um balão no ar. O que sustenta o balão no ar não é o fogo? Sim, exatamente, o hélio. Dentro da Terra tem um fogo. E o combustível desse fogo a gente conhece como petróleo. Só que eles estão tirando todo o petróleo do centro da Terra. Por isso que a Bíblia diz, segunda de Pedro, que a Terra vai cambalear como um bêbado, porque vai faltar combustível para a Terra. Olha só. Interessante. Tudo isso são aulas. E qual que é o nome do instituto, para o pessoal que de repente quer ir mais a fundo, estudar realmente? Instituto Osana? Osana com H. Osana Bible School. Vou escrever aqui e jogar. Pronto. Osana. E a gente vai pôr também no link dos comentários, né? Para você que de repente quer fazer um curso teológico, aí juntamente com o Dr. Alderi, pode estar participando. Aí eu vou jogar aqui na câmera, aqui. Ok. Então, mas aí onde eu estava querendo chegar, doutor? Então, nós hoje, como cristãos, devemos sim, não devemos negligenciar, claro, a instituição da Páscoa ali em Êxodo, mas devemos muito mais amar esse símbolo que Deus nos deixou, esse memorial que Deus nos deixou, que é a ceia. Porque eles comemoram só um ano, nós comemoramos todo domingo. Todo domingo, é verdade. Por causa da oferta cereais, a oferta vegetal. É muito importante essa parte aí, pouca gente dá valor a isso, viu, pastor? Tem que ser levado, então, tem que estar simbolizado na mesa esses elementos, a água, o vinho, o pão, o incenso. Vários pastores que eu tenho ensinado isso, eles têm feito a oferta vegetal, eles põem uma bandeja de prata. Pastor, o poder de Deus, caramba. Quando começa a explicar aquilo ali, meu Deus do céu, pastor. Aí eu te ponho a cabeça e diz, meu Deus, estamos muito fora, nós estamos muito longe. Nós preparamos a mesa para o nosso aniversário o melhor possível para Jesus, a gente coloca só o que tem lá escondido naquela caixa de poeira. Muitas das vezes de última hora, né? Corre lá e pega. A gente vê uma certa negligência assim, nesse sentido. Porque muita gente vai dizer,
doutor? Ah, não, mas isso daí é só um símbolo. Ah, mas é porque Cristo já pagou o preço, não é? E de fato já pagou. Pode dar para ele qualquer coisa, mas quer dele o melhor. Está dando para ele um Fusca e quer dele um BMW. Aí é jogo desigual. Aí não dá. O texto é tão tremendo de Hebreus sobre isso, né? Isso é muito longo, pastor. Isso aqui é muitas horas de aula, de estudo. Para fazer Estou dando aqui uma pincelada, né? Aqui é uma pincelada. Porque você está pedindo, né? Porque você tem um amor, você quer que eles conheçam isso. Amém. E quero conhecer também aquilo que eu não sei. Hebreus 9:5 diz: sobre a arca estavam os querubins da glória, que sombreavam o propiciatório. Disso não há como falar agora, em parte. Quando essas peças estavam bem ordenadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tabernáculo para celebrar os ofícios do culto. Isso é ofícios do culto, pastor. Ofícios do culto. Hebreus 9:6. 9:6. O que seriam os ofícios do culto, doutor? Tudo isso que eu estou ensinando aí. É mesmo. Saber que pão não pode ser cortado com faca, que não pode deixar aquela irmãzinha lá na igreja, a parte da tarde, antes do culto, sair cortando e o suor dela caindo em cima do pão. Certo. Não, ele tem que ser partido pelo pastor na igreja, no culto, mas o pastor é preguiçoso, aí ele manda aquelas irmãs lascarem a faca no pão. E a Bíblia diz que o corpo não passou faca, não se passou faca. Ele é partido. É verdade. Não passou faca, não se quebrou nenhum osso, né? Isso, você está falando certo aí. Ó. O verso 7. Mas na segunda parte, somente entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, mas não sem sangue, que oferecia por si mesmo e depois pelos pecados do povo cometidos em ignorância. Aí o verso 8, olha aí o verso 8. Querendo o Espírito Santo dar a entender que o caminho do lugar santíssimo ainda não poderia ser aberto se o primeiro lugar santo ainda estivesse de pé. O que se constitui em figura para o tempo presente, hoje, da graça, e é do que você está falando. Sim. Que se oferecem dons e sacrifícios, quer dizer, ofertas e sacrifícios, que não podem aperfeiçoar a consciência daquele que está prato, porque consiste somente em comidas, bebidas, diversas abluções, ofertas de prescrições banais, impostas, olha aí, Sim. Impostas até o tempo da correção. Pegou agora? O versículo 10 de Hebreus, capítulo 10. Então, é isso que nós estamos fazendo agora. O que estamos fazendo agora? Tempo da correção. Aprendendo. Tempo da correção. Olha aí, que o Espírito Santo está nos corrigindo a como realizar uma ceia. A que valor damos à ceia do Senhor? A importância da oferta de cereal, a importância do memorial da Páscoa, o cordeiro que não pode ser comido por uma só família, deve ser oferecido pelos vizinhos. Plano do evangelismo, nós temos que fazer, que nós temos que comer. Participar, né? Participar, não é, doutor? De fato. Porque aí a pessoa, o que é que ela quer comer nesse dia? Ovo de chocolate. Exatamente. O que ela quer comer? Churrasco. Ela quer comer com coelho, de Astarote, de Easter. É verdade. Ou ela vai comungar com Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou entre os mortos. E disse, né? Fazer em memória de mim, né? E isso com oferta de cereais, que era ceia. Em memória de mim. Exatamente. Então hoje para nós, a gente de forma nenhuma, essa deve ser uma festa, e ainda bem que eu penso dessa forma, e eu acredito que a maioria também, que nós devemos sim celebrar hoje, né? A Páscoa, que é Jesus Cristo, né? Não devemos... Como um bom cordeiro. Como aí casa, são os seus amigos. Você preparar um cordeiro que a pessoa
até confunde com o dedo e quer comer e morder o dedo. Mas hoje em dia já não é um problema, né, doutor? A gente pegar o cordeiro, e isso já é diferente. Nós não estamos falando da mesa da ceia, né? Mas você pode pegar o Não, cordeiro. estou dizendo na sua casa, lá na sua É, casa. exatamente. Aí você já pode. É só porque a gente falou agora há pouco que não deve. Que nem o osso vai ser quebrado, né? Porque Isaías já tinha profetizado sobre isso, né? Que o osso não seria quebrado, fazendo alusão a Jesus Cristo, né? Jamais, com a faca, nunca. Jamais. Isso tem que ser. Os pastores são preguiçosos, não querem gastar tempo com a ceia, porque eles deixam a ceia para a última hora do culto. Não tem o culto da ceia, é só o culto da ceia, pastor. Não é? Isso que o doutor está falando, que é para você não confundir que está em casa, de repente não pegou aí, a respeito de não passar a faca, é no pão da ceia, tá bem? O que nós estamos falando agora aqui hoje, que é domingo, se você tiver oportunidade, assim como o doutor, vai comer um cordeirozinho aí assado, né, um cabrito, você pode pegar a faca, cortar à vontade, né? Mas na instituição da Páscoa, lá no Êxodo, ali disse que não se deveria, né? E nem quebrar, inclusive. Que aí é o pão. Não é? Aí é o pão. Pão da ceia. Exatamente. É isso aí. Pronto. E aí, por que... Deus abençoe vocês aí, viu? Que o Senhor possa honrar o seu trabalho, pastor Miguel. Amém, agradeço muito. Mais. E faça mais live dessa, sempre lembra da gente aqui. Claro, olha, para vocês verem, vocês que estão em casa, às vezes as pessoas não sabem, doutor. A gente grava antecipadamente, né? Doutor Deri está lá agora, está em Los Angeles, né, nos Estados Unidos. E iniciamos a live lá nos Estados Unidos às 9 da noite, não é, doutor? Porque o doutor estava trabalhando, tinha algumas coisas para fazer, e disse, Micael, eu consigo gravar às 9 da noite. Eu digo, ok, doutor. Só que eu não sabia que a diferença do fuso horário era tão grande. E agora são 7 da manhã aqui, doutor. Aqui em Portugal são 7 da manhã. E começamos a gravar, comecei a organizar tudo, às 5 da manhã aqui. Meu Deus! E agora tem que deitar um pouquinho para dormir para ir para o trabalho. Mas a gente faz isso com o maior prazer. Quero agradecer aqui, doutor, a sua participação conosco. Muito obrigado, de verdade. Saiba que quando vier aqui em Portugal novamente, tem uma família aqui que está lhe aguardando para a gente sentar nessa mesa de novo, bater um papo, né? Levar uma palavra a famílias, a homens, mulheres aqui sedentos e também comer nessa mesa aqui. Amém? Vamos comer um cordeiro, hein? Vocês não tem que perguntar nada mais. Tá prometido aí. Deixa comigo esse cordeiro quando você vier aqui. Vai estar feito. Agradecer também ao Pedro, ao Daniel, ao Saulo e ao Cauã, que ajudaram muito aqui durante essa madrugada organizando. Mas, doutor, deixa aí uma última mensagem, de repente, essa pessoa que nunca participou de uma ceia. E assim a gente já vai encerrando. Nunca participou da ceia do Senhor porque não se sente digno. Vou me sentar na mesa do Cordeiro. Porque nós sabemos que esse sacrifício que Jesus fez era para todos, né? Foi para todos e é para todos. Da mesma forma que lá no Egito, quando foi instituída a Páscoa, aquele sacrifício Deus ia livrar de fato e livrou todo o povo hebreu da morte dos primogênitos, desde os homens, dos animais, livrou todos, não só para aqueles que se achavam, né, eu não sou Moisés, eu não sou Arão, não, foi para todos. E hoje em dia, de repente alguém que esteja nos assistindo, acredito que sim, está se sentindo nesse momento falando assim, não, mas eu acho que o sangue de Jesus, que ele morreu na cruz, não foi para mim, foi só para o Micael, foi só para o doutor Alderi, ou foi só para o meu vizinho, que é muito santo, ou que cumpre algumas coisas, que vai para a igreja. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que hoje está perdida nesse mundão aí? A mesma coisa que eu disse no início. Não adianta ter o cordeiro, o anjo do mensageiro do mal vai passar e vai haver morte. Não adianta ter o cordeiro, matar o cordeiro e molar o cordeiro. Ele está morto. O mensageiro do mal vai passar e vai haver morte. Não adianta ter o sangue na bacia. Ele tem que ser colocado no umbral. O quarto ato da fé. É necessário receber aquele que deu a nossa família, deu a nossa vida
a sua própria vida. Aleluia. Como ele diz, é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento é o recebimento deste sangue umbral do nosso mente e do coração. Porque são os dois umbrais da nossa vida. Não adianta ter o cordeiro, morar o cordeiro, ter o sangue do cordeiro, se ele não for para os alma e para o espírito. Isso é muito importante na nossa vida aí. Onde quer que você esteja agora, você tenha uma mentalidade agora pelo poder do Espírito Santo, e ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado que cometemos, da justiça que é todo esse plano da salvação efetuado e cumprido por Jesus, como também a ressurreição, que foi a parte mais importante, a ressurreição, que Paulo disse, se ele só morreu, somos os mais miseráveis dos homens, porque a ressurreição é que fecha tudo. A ressurreição é que nos traz. Debaixo dessa palavra, eu quero orar por você e declarar que a bênção de Deus que dá a graça de sermos encontrados pelo poder do Evangelho de Cristo, pela pregação e pela fé, pela palavra, pelo convencimento do Espírito Santo. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Amém. E que você faz parte agora de um corpo que creu que no passado saímos do Egito e entramos para um novo projeto de vida, que é a Canaã celestial. E é passar, atravessar, por meio de uma maravilha, de um milagre de Deus, que nos tira do poder das trevas e nos traz para o mundo maravilhoso da sua luz. E que alcance o seu coração agora, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Aleluia! Para você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe seu domingo de Páscoa. Amém? De repente, você não está assistindo no domingo, não tem problema. Que Deus abençoe teu dia e que a partir de agora você entenda o real significado da Páscoa. Amém? Fique com Deus e até semana que vem, em nome de Jesus. Um abraço.